Olá, aluna, aluno, sou o professor Edivaldo e convido você a assistir comigo hoje a aula sobre diversidade dos ambientes brasileiros. Bom, o Brasil, como todo mundo sabe, apresenta aí um território com cerca de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, tem uma dimensão continental, ele ocupa o quinto maior território, o quinto maior país em extensão territorial no mundo, certo? E possui uma grande variedade de características naturais. Devido a esse tamanho, várias influências como solo, relevo, clima, vegetação, fauna, moldam certas regiões com algumas características. Então, a aula que nós iremos ver hoje é justamente sobre isso, os ambientes, ou os biomas brasileiros. Então, o bioma ele é dividido em duas categorias, o terrestre e o aquático. Aqui a gente vai falar grande parte dos terrestres, mas também vamos lembrar que tem um bioma aquático, que seria a faixa litorânea, ao longo da costa litorânea no Brasil. Então, o Brasil, como já falado, grande extensão territorial, dimensões aí continentais, diferentes tipos de clima e solo e diferentes condições ambientais de ecossistema, trazendo particularidades para algumas regiões, modificando assim todo o ecossistema que ali existe. Então aqui, começando, o bioma amazônico, ok? Ele está localizado, grande parte dele na região norte do país, pega um pedaço do centro-oeste ali, uma transição Cerrado-Amazônia, mas grande parte dele localiza-se na região norte. É a maior floresta tropical úmida do planeta. Então isso tem uma importância muito grande. A Amazônia exerce um papel de regulação de chuvas no continente sul-americano muito grande, sendo essencial aí para a manutenção de agricultura produtiva, urbana, ou seja, a manutenção nossa. E na floresta amazônica abriga também a maior biodiversidade do mundo. Quando eu falo biodiversidade, quer dizer o quê? Diversidade de vida. Estima-se que em 1 metro quadrado da floresta amazônica exista mais espécimes de micro-organismos invertebrados, insetos, do que toda a Europa, somando aves, mamíferos, répteis. Então, 1 metro quadrado da floresta amazônica existe mais biodiversidade de vida do que toda a Europa. Acredita-se que em 1 metro quadrado exista cerca de 20 mil espécimes diferentes no bioma amazônico. Tá? E lá existem 3 tipos de florestas, basicamente. As matas de terra firme, que são as áreas mais altas, onde não ocorre o alagamento durante a época da chuva, ela não alaga, ela fica distante dos rios, é uma mata mais alta, com árvores chegando aí próximo aos 50 metros de altura. Aí nós temos as matas de várzea, que durante a época chuvosa os rios saem da calha e acabam alagando ela. Mas então esse alagamento ele é sazonal, ele não é contínuo, existem épocas em que alaga, principalmente na estação da chuva. E nós temos as matas de igapó, que são aquelas próximas dos rios, aonde ficam inundadas grande parte do tempo. Ok? Bom, a Mata Atlântica é presente na região sul, sudeste e nordeste. Grande parte da faixa litorânea ao longo do Brasil, de sul ao nordeste, era ocupada pela Mata Atlântica. Ela é o bioma que mais sofreu ação antrópicas, ação do homem, destruição, porque 70% da população brasileira está nessa faixa litorânea. Então foi removida essa Mata Atlântica, a cobertura vegetal natural, para a formação de cidades, fazendas, enfim, todo o desenvolvimento urbano de que uma sociedade necessita. Ela é semelhante ao bioma amazônico, mas possui algumas características, sendo a principal a temperatura mais amena. A temperatura da Mata Atlântica ela é um pouco mais baixa do que a floresta amazônica. Então há algumas diferenças aí. Nós temos o Cerrado também, presente em grande parte da região centro-oeste, nordeste e sudeste. Ele é o segundo maior bioma, sofreu uma grande ação do homem também
pela produção de grãos e criação de animais domésticos, né, de forma extensiva. A estação seca ela é rigorosa, é dividida em duas estações, seca e chuvosa. Tem uma temperatura mais elevada. Nas estações de seca, o nível pluviométrico é quase inexistente, muito baixo, e o clima quente ele se mantém ao longo de todo o ano. As árvores, elas são caducifólias. O que é caducifólia? São aquelas árvores que perdem as folhas no inverno. Aqui na nossa região, nós também temos árvores caducifólias, que elas perdem as folhas durante o inverno, ok? Então, as árvores do cerrado são de pequeno porte, troncos retorcidos e casca grossa. Tudo isso para suportar o ambiente, as características do ambiente do cerrado. E duas estações bem definidas, né? A chuvosa no verão e a seca durante o inverno. Nós temos também a caatinga, presente na região nordeste. Cerca de 11% do território nacional é ocupado pela caatinga. Ela é a região mais seca do país, né? Os níveis de chuva lá são muito baixos. Então a vegetação ela é adaptada a essa condição de seca, juntamente com a fauna, certo? Grande parte são cactos, palmas, né, vegetação, e animais de pequeno porte, mamíferos e uma variedade muito grande de répteis e aves. A estação de chuva ela é escassa, ocorre poucas vezes, ficando períodos de até alguns anos sem ocorrer chuva. Nós temos também o menor bioma no Brasil, ou ecossistema, que é o Pampa, na região sul, mais precisamente no Rio Grande do Sul. Ele é conhecido também por campos sulinos, tem uma temperatura relativamente baixa, uma média aí de 18 graus no ano inteiro, predomínio de gramíneas, plantas rasteiras e de pequeno porte. Presente no Rio Grande do Sul, Argentina e Uruguai, e é o menor bioma brasileiro. Nós temos também o Pantanal, fica na região centro-oeste, mais precisamente entre os estados de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Ela é a maior área alagável do mundo, ok? Sendo que o Rio Paraguai é o que basicamente drena essa região pantaneira, começando lá na região norte do Mato Grosso e descendo até o sul ali, Mato Grosso do Sul, e seguindo pelo Paraguai. É influenciado pelas chuvas, então época chuvosa, o rio sobe, podendo sair até 200 quilômetros para ambos os lados de sua calha. Então alaga, é uma extensão muito grande de terra que é alagada. Tá? E também é bem sazonal, seca, né, período de inverno, e o período de verão combina com as chuvas. Alta diversidade de plantas e animais, principalmente de peixes, uma alta, riquíssima diversidade de peixes, e a principal atividade praticada naquele ambiente é a pecuária extensiva, devido a que as características de gramíneas naturais se adaptarem bem aí à produção de bovinos. Vale ressaltar também o mangue, né, ou região litorânea. Algumas literaturas trazem região litorânea, ela acompanha a costa litorânea de norte a sul, né, ela tem um contato entre o ambiente terrestre e o marinho, então é encontro de dois biomas. A maior faixa de manguezal do planeta é a nossa, cerca de 20 mil quilômetros quadrados. Plantas e animais são adaptadas à região devido à salinidade, cheias, né, a questão da maré, tudo isso é adaptado. E é também um dos biomas mais ameaçados, devido ao que? Essa pressão do crescimento urbano. Bom, nessa imagem nós conseguimos visualizar bem as regiões de acordo com o bioma. Tá? Então preste atenção, né? Todos os biomas que foram estudados hoje está aqui nesse mapa do Brasil, onde você consegue acompanhar aí, ter uma noção mais precisa de qual bioma fica aonde. Espero ter ajudado você nesse conteúdo, desejo uns bons estudos e até o futuro.